Que é o fascismo? O Globo, 8 de julho de 2000. Benito Mussolini resumiu a doutrina fascista numa regra concisa: tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. No Brasil, se você é contra essa ideia, se você é a favor da iniciativa particular e das liberdades individuais, logo aparece um chimpanzé acadêmico que tira daí a esplêndida conclusão de que você é Benito Mussolini em pessoa. E não caia na imprudência de imaginar que essa conversa é demasiado pueril para enganar o resto da macacada. Quando você menos espera, guinchados de ódio cívico se erguem da plateia e uma frota de micos, lêmures, babuínos, orangotangos e macacos pregos se precipita sobre você, às dentadas, piamente convicta de estar destruindo, para o bem da humanidade símia, um perigoso fascista. Cuidado, portanto, com o que você diz por aí. Você não faz ideia da autoridade intelectual dos chimpanzés na terra do mico-leão. Na verdade, a ideia oficial de fascismo que se transmite nas nossas escolas não tem nada a ver com o fenômeno que, em ciência histórica, leva esse nome. É uma repetição fiel, devota e literal das fórmulas de propaganda concebidas por Stalin no fim da década de 30 para apagar às pressas a raiz comum dos dois grandes movimentos revolucionários do século e atirar ao esquecimento a universal má impressão deixada pelo Pacto Germano-Soviético. Nessa versão, o fascismo e o nazismo surgiram como movimentos de extrema-direita, criados pelo grande capital para salvar em extremis o capitalismo agonizante. É lindo imaginar aqueles banqueiros judeus de Berlim reunidos em comissão médica em torno do leito do regime moribundo até que a um deles ocorre a solução genial. É moleza, turma. A gente inventa a extrema-direita, ela nos manda para o campo de concentração e pronto, está salvo o capitalismo. No entanto, as origens e a natureza do fascismo não são mistério nenhum para quem se dispõe a rastreá-las em autênticos livros da história. Todas as ideologias e movimentos de massa dos dois últimos séculos nasceram da Revolução Francesa. Nasceram dela e nenhum contra ela. As correntes revolucionárias foram substancialmente três: a liberal, interessada em consolidar novos direitos civis e políticos; a socialista, ambicionando estender a revolução ao campo econômico-social; a nacionalista, sonhando com um novo tipo de elo social que se substituísse à antiga lealdade dos súditos ao rei e acabando por encontrá-lo na identidade nacional, no sentimento quase animista de união solidária fundada na unidade de raça, língua, cultura, território. A síntese das três foi resumida no lema: liberdade, igualdade, fraternidade. A conjuração igualitarista de Babeuf e seu esmagamento marcaram a ruptura entre os dois primeiros ideais, anunciando 200 anos de competição entre revolução capitalista e revolução comunista. Que cada uma acuse a outra de reacionária, nada mais natural. Na disputa de poder entre os revolucionários, ganha aquele que melhor conseguiu limpar sua imagem de toda a contaminação com a lembrança do Ancien Régime. Mas para limpar-se do passado é preciso sujá-lo, e nisto concorrem com criatividade transbordante os propagandistas dos dois lados. As terras da igreja, garantia de subsistência dos pobres, tornam-se retroativamente hedionda exploração feudal. A prosperidade geral francesa, causa imediata da ascensão social dos burgueses, torna-se o mito da miséria crescente que teria produzido a insurreição dos pobres. A expoliação dos pequenos proprietários pela nova classe de burocratas que se substituíra às administrações locais e que aderiu em massa à revolução se torna um crime dos senhores feudais. A imagem popular da revolução ainda é amplamente baseada nessas mentiras grossas, para cuja credibilidade contribuiu o fato de que fossem apregoadas simultaneamente por dois partidos inimigos. A terceira facção, nacionalista, passa a encarnar quase monopolisticamente o espírito revolucionário na fase da luta pelas independências nacionais e coloniais. O Brasil nasceu disso. A parceria com as outras duas transforma-se aos poucos em concorrência e hostilidade abertas, incentivadas aqui e ali,
pelas alianças ocasionadas entre os revolucionários nacionalistas e os monarcas locais, destronados pelo Império Napoleônico. Pelo fim do século XIX, as revoluções liberais tinham acabado. Os regimes liberais entravam na fase de modernização pacífica. O liberalismo triunfante podia agora reabsorver valores religiosos e morais sobreviventes do antigo regime, tornados inofensivos pela supressão de suas bases sociais e econômicas. Ele já não se incomodava de personificar a direita aos olhos de suas concorrentes revolucionárias, rebatizadas comunismo soviético e nazifascismo. Assim começou a luta de morte entre a Revolução Socialista e a Revolução Nacionalista, cada uma acusando a outra de cumplicidade com a reação liberal. Essa é a história. O leitor está livre para tentar orientar-se entre os dados, sempre complexos e ambíguos, da realidade histórica, ou para optar pelas simplificações mutiladoras. A primeira opção fará dele um chato, um perverso, um autoritário, sempre a exigir que as opiniões, essas esvoaçantes criaturas da liberdade humana, sejam atadas com correntes de chumbo ao chão cinzento dos fatos. A segunda opção terá a vantagem de torná-lo uma pessoa simpática e comunicativa, bem aceita como igual na comunidade tagarela e saltitante dos símios acadêmicos.